Bom dia, amigo. Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Olha que assunto interessante que eu vou tratar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do júri. Eu vou falar a respeito do júri, um assunto interessante do artigo 598 do CPP. Do artigo 598 do CPP, que às vezes passa batido por muitos advogados, muitos promotores de justiça, muitos juízes deixam passar batido este artigo importantíssimo, 598 do CPP. Mas antes de eu falar do 598 do CPP, que trata do assistente da acusação. Existe no Código de Processo Penal o capítulo específico a respeito de assistentes de acusação. Mas este capítulo aqui, ele não tem uma referência diretamente aos crimes do júri. Não tem especificamente algumas coisas ligadas ao júri. Tem aqui o artigo 271, que eu vou ler aqui para vocês, que trata também do assistente e, de certa forma, ele dá uma abrangência para as condutas do assistente, os poderes do assistente. Eu vou só ler esse artigo aqui, depois eu vou lá para o outro, que é o assunto em questão. 271. O assistente será permitido, ao assistente, melhor dizendo, ele é taxativo, portanto, certo? Ele diz aqui, ao assistente será permitido propor meios de prova. E só esse pedacinho aqui já vai mexer com a cabeça se a gente entrar no assunto aqui. Meios de prova, hein? Meios de prova. Requerer perguntas às testemunhas. Você vê aqui que ele separa prova e testemunha, quando na verdade testemunha também é prova, tá? Ele separa aqui. Se a gente for entrar nesse assunto aqui de testemunhas e provas aqui, nós vamos ter que mexer com denúncia, etc, tal, que não é o caso aqui. Perguntas às testemunhas. Editar o libelo e os articulados. Libelo, acabou. Libelo não tem mais. Articulados. Documentos que o Ministério Público faz. Qualquer documento que o Ministério Público faz é um articulado. Perfeito? Participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. No caso do artigo 584 primeiro, aqui ele fala do 584 primeiro, aqui são os poderes. E 598, aí sim que a gente tem por obrigação, eu não vou comentar esse artigo aqui, tá? Mas aí sim a gente tem por obrigação de correr lá para o 598. Eu vou ler ele aqui, depois eu vou dar vou passar aqui um pequeno caso para vocês entenderem aqui. Ó, 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, olha aí, júri, certo? Ou do juiz singular, né? Ele abrange aqui também, ele volta lá para aquele artigo lá e abrange aqui, tá? Esse artigo abrange aquele, mas aquele não abrange esse totalmente, certo? Se a sentença não for interposta, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público, no prazo legal, o ofendido ou qualquer pessoas enumeradas do artigo 31, certo? Ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Olha, artigo 31, quem são os do artigo 31? É o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão e o advogado quando ele entra como assistente, perfeito? Então veja só que interessante aqui, ó. Parágrafo único, parágrafo único vai falar do prazo. O prazo da interposição deste recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. O que eu quero trazer para os senhores aqui? O que eu quero trazer é o seguinte, olha, veja só. Eu vou dar uma ideia aqui de um caso, tá?
bem simples. Vamos supor, João morreu. João foi vítima de homicídio, morreu. Vai a júri. Vai a júri. Certo? João foi absolvido. O júri absolveu João. João matou uma pessoa, João morreu, né? Mas a outra pessoa lá, né, que foi absolvida, o Ministério Público não fez nada, não recorreu. Não recorreu. Tá? Aí passa lá o prazo do recurso, tá lá você comemorando lá com o seu cliente, com a família, tal, do seu cliente, né? Porque foi absolvido, o Ministério Público não recorreu, né? Logo em seguida, o processo tem uma movimentação diferente do normal. Tem uma movimentação estranha. Aí você vai ver lá a mãe ou o pai da vítima, né? Que faleceu lá, a mãe ou o pai da vítima interpôs uma apelação lá, depois dos 5 dias que o MP não recorreu. Por regra, não poderia mais fazer nada, mas pelo artigo 598 aqui, né, ela pode fazer. E ela interpôs um recurso de apelação, tá? Está pedindo um prazo aí para apresentar, né, as razões do recurso. Ou seja, o que tinha terminado, não terminou. O que tinha terminado agora vai continuar. Aquela comemoração que você fez lá com o seu cliente e tal, né? Perdeu a razão de existir. Agora vai nascer aí a possibilidade de um novo júri. Por quê? Eu vou ler novamente aqui o artigo 598 para vocês entenderem melhor. Ó. Agora talvez dê para entender um pouco melhor. Nos crimes de competência do Tribunal de Júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público, ou seja, o MP não pode recorrer, né? No prazo legal, ofendido ou qualquer pessoas enumeradas no 31, que é o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, eu, assistente, né? Ainda que não se tenha habilitado, ou seja, a pessoa não entrou lá atrás como assistente e ela se habilita agora, dentro desse prazo do Ministério Público, pelo qual já passou. O prazo do Ministério Público interpor a apelação já passou 5 dias. Ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Aí você vai lá para o parágrafo único e vai para o prazo. O prazo da interposição deste recurso, do CAD, no caso, né, será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Depois dos 5 dias, começa a contar mais 15. Perfeito? Então, veja só, 5 mais 15, 20, tá? Então, amigo, se você está interessado em comemorar alguma coisa, alguma absolvição no júri, não são 5 dias da interposição do MP, tá? São 20 dias, perfeito? 20 dias, são 5 mais 15, porque alguém aqui do 31, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Ou um outro advogado que entra agora como assistente, tem aí mais 15 dias para ele interpor a apelação. Sabia dessa? Um abraço, até a próxima.